A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo de número 18: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que serve a Deus com sinceridade, pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir a calúnia, ele desiste fácil. Mas o salmista disse no Salmo 128, versículo 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Quem teme ao Senhor, pode vir a calúnia, pode vir o inferno, pode vir os demônios, mas ele está firmado em Cristo. Ele está firmado naquilo que Jesus disse para Pedro no capítulo 16 de Mateus e o versículo 18: Pedro, não temas, porque antes de te afrontar, o diabo já me pediu para se andar contigo, mas fique tranquilo, porque tu és Pedro, mas eu sou a pedra de Atos capítulo 4 e o versículo 11, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, porém também sou a pedra de esquina ou a pedra angular. Pedro, tu é uma pequena pedra, sem mim tu não vai lugar algum, mas sobre esta pedra eu edificarei a tua vida e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Quando eu leio essa passagem bíblica, eu vou até o livro de 1 Samuel e eu começo a ouvir uma história muito interessante. Todos conhecem, mas eu não quero decorrer a história. Eu só quero que você entenda que ainda embaixo de lágrima, um dia vai se cumprir o que o salmista disse: aquele que semeia com lágrima, eles voltarão com alegria colhendo. A Bíblia diz que aquela mulher, pela base que a Bíblia nos dá, isso base bíblica. Eucana vira para Ana e fala assim: não sou eu melhor que 10 filhos? No mínimo 11 anos de prova. Primeiro ano da primeira gestação, depois ainda que ela tivesse um filho de ano em ano. No mínimo 1 ano de prova. Eu não sei quanto tempo você tem esperado a promessa na tua vida, mas eu tenho um conselho de alguém que era segundo o coração de Deus. No Salmo de número 40 e o versículo 1: esperei com paciência no Senhor, porque no tempo dele Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me parece agora, pastor João Paulo, que quando Davi está escrevendo o Salmo, me parece que Isaías está lá do outro lado, escrevendo o capítulo 64 e o versículo 4, e dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, e nem com os olhos se viu um outro Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele espera. Enquanto você espera em Deus, Ele está entrando dentro do teu lar. Enquanto você espera em Deus, Ele está solucionando aquilo que não está no teu alcance. Isso é um culto missionário, mesmo. Eu quero abrir parênteses antes de eu entrar na mensagem, para você entender. Uma certa vez Jesus estava pregando a palavra no capítulo de número 10 do livro de João. De repente ele percebeu que tinha alguém triste, e ele lançou uma palavra profética que eu quero lançar na tua vida essa noite. Eu não sei se você tem chorado pela tua família, não sei se você tem chorado pelo teu parente que está nas drogas, ou de alguma maneira tem se envolvido em algo que não é da parte de Deus. Mas eu quero lançar uma palavra que Jesus disse. Livro de João, capítulo de número 10 e o versículo 16. Eu ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas me convém agregá-la. Tiago capítulo 5 e o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a oração feita por um justo, ela pode mudar a história de uma nação, porque a tua oração tem efeito. Enquanto você clama, Deus está agindo
na tua família. Enquanto você clama, Deus está buscando, não importa onde. Ainda que a justiça da terra já bateu o martelo, dizendo que não está derrotado, mas Deus manda te dizer, Lucas capítulo 18 e o versículo 27, se o impossível do homem bateu na tua porta, então glorifique o nome do Senhor, porque as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Tempo de chorar e tempo de rir. Agora diz que de ano em ano Ana era atormentada por ele. Mas chegou um momento, no capítulo 1 e o versículo 27, o menino já estava desmamado. Ela chegou até um tempo perante o sacerdote ali e disse: por esse menino orava eu e alcancei do Senhor a minha petição. Sabe aquilo que você está pedindo? Com lágrima, até o tempo desse culto eu profetizo na tua vida que você vai dar um brado de vitória dizendo: por esse bênção orava eu e alcancei do Senhor a minha petição. Aquela mulher, a tua lágrima foi cessada. Eu até podia pregar sobre ela essa noite, mas eu quero ir algo mais profundo. Eu só citei ela para você entender que Ana queria um filho, mas Deus me deu um profeta. Agora diz que antes que nós pedimos ou pensamos, Deus já sabe da tua necessidade. Mas o que Deus tem para mim? Paulo, com toda a tua ciência, toda a tua sabedoria, com todo o teu conhecimento, ele não conseguiu explicar o que Deus tem para a nossa vida. Ele tentou explicar. Quando ele escreveu o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele falou: eu não sei o que Deus tem, mas eu sei que tem para mim. Mas o que Deus tem para mim? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam tanto, que deixou o teu lar, deixou o teu aconchego na tua casa, deixou a tua cama quentinha, enfrentou o frio para adorar a Deus, porque entendeu que o salmista disse que mais vale um momento na presença do Senhor, ou um dia na casa do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Aleluia. Tempo de chorar e tempo de rir. Eu quero trazer uma história para você essa noite, bíblica. Capítulo 1 do livro de Lucas. A Bíblia diz que existia um casal de crente que adorava a Deus. Não tinha frio que o parava, não tinha calúnia, não tinha perseguição, não tinha angústia, não tinha prova. Eles viviam adorando ao Senhor. Zacarias e Isabel. O interessante é que Isabel não era diferente de Ana. Quando nós olhamos, porque daqui a pouco eu vou entrar no profundo da história para você entender, mas quando nós olhamos no versículo de número 35, 36 e 37, onde nós vemos o encontro, o maior encontro na terra, os dois maiores profetas, ainda no ventre de suas mães. A Bíblia diz que Maria, quando o anjo fala: Maria, tu conceberás e terás um filho, e o teu nome será Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela duvidou no teu coração. E quando Deus fala com você, ele confia. A Bíblia diz que o anjo fala: então, Maria, vamos passear um pouquinho.
Quando chega no versículo 36 do capítulo 1 de Lucas, ele fala: Maria, sabe aquela tua prima, Maria, que tem 2 nomes? Mas como assim? O nome dela é Isabel, mas ela também é chamada de Esther, porque não podia ter filho, mas agora ela pode. Porque o tempo de chorar na vida dela se cessou. E agora chegou o tempo de sorrir. No versículo 37 ele falou: sabe por que está acontecendo isso, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que não está no teu alcance, Maria, está no alcance de Deus. Talvez você não esteja entendendo nada. Por que esse vendaval? Por que tantas lutas? Por que tantas perseguições? Por que ser crente é tão difícil? É porque nós não almejamos um belo dia ter uma bela mansão com um heliporto e de repente um helicóptero descendo para te buscar. Nós aguardamos ansioso capítulo 25, versículo 34 de Mateus, quando estivermos à direita do Pai, e ele dizer: vinde benditos de meu Pai, então me posse daquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Por que tantas provas, tanta luta, tantas perseguições? Eu já não suporto mais. São tantas lágrimas derramadas que eu já não suporto mais. Mas eu quero te falar algo, igreja do Senhor. O meu Deus, Ele ia. Às vezes nós não deixamos olhar, mas eu me alegro tanto as coisas. Quero dizer que a ira do Senhor dura só por um momento. Salmo número 30, versículo 5. A tua ira dura só por um momento. No seu favor está a vida. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas eu não estou entendendo. Eu vim aqui para pregar a Bíblia para você. Mas o meu choro dura uma noite, mas tem várias noites que eu tenho sido provado. Meu querido, vamos para a matemática de Deus. Vamos trabalhar no tempo de Deus. A Bíblia nos diz no livro de 1 Pedro, de 2 Pedro, perdão, capítulo 3, versículo 8: não ignoreis uma coisa, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se aconteceu algo na tua vida que tem te deixado triste, eu quero te dar um conselho do céu: você vai vencer no silêncio. É no silêncio que você vai vencer. Capítulo número 14, versículo 14 do livro do Êxodo: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas eu me alegro que ainda que a ira do Senhor dura só por um momento, ainda que, como está escrito no livro de Naum, capítulo 1 e o versículo número 3, o Senhor é tardio em irar-se, e ao culpado não tem por inocente, mas Ele tem um caminho no meio da tormenta. É nesse momento difícil que Ele vai abrir um caminho para você passar. E se faltar caminho, meu querido, o próprio Jesus, como a luz do fim do túnel, Ele vai cessar as tuas lágrimas. Aleluia. Livro de João, capítulo 10 e o versículo número 9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Ele entrará e sairá e achará pastagem. Ainda no capítulo 10 e versículo 10: o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! Nós ouvimos algo muito forte. Eu sei de ouvir pregadores
dizendo que quem tem promessa não morre. E eu não discordo. Para cada um Deus dá uma revelação. Mas eu quero te dizer algo. Ainda que você morrer espiritual ou fisicamente, não importa. Se Deus tem uma promessa, se precisar Ele te traz de volta. Mas Ele vai cumprir. Porque antes dele dizer Lázaro sai para fora, no capítulo 11, Ele disse para Marta no versículo 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você chorou, Marta e Maria, o teu tempo de chorar cessou. Seca as tuas lágrimas e prepara, porque está chegando o tempo de sorrir com o teu irmão. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que creem em mim nunca morrerás. Eu fiquei quase doido com isso, pastor. Eu fui para a Bíblia. Fiquei quase louco. Nunca morrerá. Paulo foi o único que escreveu. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz assim, ó: porque o mesmo Senhor, Ele descerá com trombeta, com arcanjo, com alarido, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo, ele enche bem. Ele tinha uma confiança que não morreria. Ele disse: e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e encontrar com o Senhor todos. Eu falei, para mim não basta, eu quero mais uma base bíblica. E eu não quero morrer não, pastor. Eu quero ser arrebatado. A maior base bíblica para você entender. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 5, versículo 8 e versículo 23 e 24 diz assim: e foram todos os dias de Adão 930 anos que morreu. Versículo 8: e foram todos os dias de Sete 912 anos que morreu. Versículo 24, 23 e 24 do Gênesis 5 ainda: e foram todos os dias de Enoque. Isso me chamou muita atenção. Um teólogo tentou confundir a minha mente um dia, não tenho nada contra, leitura, gosto, mas tentou confundir a minha mente. Ele disse: mas para Israel o calendário é diferente. Eu não estou em Israel. Eu não estou em Israel. Ele disse assim: não, mas a idade de Enoque não era essa. E é muito interessante. 23 e 24: e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Sabe o que aconteceu? Enoque tinha chorado muito na terra. Deus falou: Enoque, sobe para cá, meu filho, porque hoje as tuas lágrimas estão sendo cessadas. E sabe o que Deus quer para nós? 365 anos. Se para Deus um dia como meu ano como um dia, 365 anos na minha e na tua vida espiritual, Deus está dizendo: assim como Enoque viveu 365 anos na terra, e eu fui com ele todos esses dias. E o ano tem 365 dias. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do céu. Ainda que a lágrima bater na tua porta, estou eu para enxugar a tua lágrima. Vamos cá. Essa mulher, o teu marido era crente. Ele servia ao Senhor como sacerdote no templo. Ele não deixava a tua casa para ir conversar com o amigo da esquina, com o vizinho da direita, vizinho da esquerda. Ele ia para a igreja, como você e eu viemos hoje para o Senhor. Ele ia ao templo. Sabe o que é você ir para o templo todo dia, orar pela tua família? Às vezes você até esquece de orar por você. Você ora para todo mundo e todos alcançam a tua bênção. Mas a tua bênção não chegou. Mas um belo dia, a Bíblia diz que Zacarias vai até o templo oferecer sacrifício. Deus fala para ele: ó, Zacarias, hoje o negócio é diferente, Zacarias. Eu tenho visto a tua lágrima. E hoje tu não chora mais, Zacarias.
A Bíblia diz que Deus, o milagre foi tão grande na vida de Zacarias, que ele falava, já não falava mais, falava para acenos, ele apenas assinava. E quando ele chegou na tua casa, para tua surpresa, quando Deus dá uma bênção para você, ele confirma com teu esposo, com a tua esposa, com o teu parente. Quando ele chega em casa, ele queria contar a Isabel do milagre. Mas a Bíblia diz que nem precisou ele contar. Quando eu olho para o capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz que Isabel vira para ele e ela disse assim, ó: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio ou a minha vergonha entre os homens. Aleluia! Aleluia! Você tem passado pela tua rua, alguém tem olhado e tem dito: já vai mais uma vez aquele irmão, aquela irmã, te chama até de irmã, tem zombado de você. Mas a partir de hoje eu profetizo na tua vida que por onde tu passar, milagres acontecerá, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Lágrimas a partir de hoje só se for lágrima de alegria na presença do Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Assim me fez o Senhor nos dias em que ele deixou tudo para lá e se atentou. A atenção de Deus era para a minha vida. Aleluia! E sabe o que ele está dizendo hoje? Eu olho para o capítulo 6 de Isaías, os serafins voando sobre o trono de Deus, dizendo: santo, 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 és o Senhor dos exércitos. E ele pedindo por um momento: pare de adorar, porque a minha atenção ela está na cidade de Machado. Toda a minha atenção está naquele lugar. Toda a minha atenção está naquele lugar, porque ali eu vejo um povo que, enquanto tem gente murmurando, enquanto tem gente clamando, eu vejo um povo que tem acreditado no que Jeremias disse, usado por mim no capítulo 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. O povo que tem clamado embaixo de lágrima. Por isso hoje eu descerei na terra e enxugarei as tuas lágrimas, porque o tempo de chorar cessa hoje e começa um novo tempo de alegria. Fez o Senhor. O interessante é que a Bíblia diz no versículo número 24 que ela se ausentou por 5 meses. Ela ficou dentro da sua casa. Talvez nós não entendamos os planos de Deus. É impossível, igreja. Não queremos ser santo demais. Mas que é isso, pastor? Para você entender. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus ficou irado. E nós mostramos na Bíblia que Jesus ira. Talvez nós julgamos o nosso irmão por causa de uma irinha toda. Mas Paulo escreveu no capítulo 15 de Romanos, no versículo 1: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza daqueles que estão fracos. Quando você vê alguém capengando do seu lado espiritualmente, dê as tuas mãos para ele, ele vai mandar de achando. Porque unido nós saquearemos o inferno e esse lugar ficará pequeno. Espancar a igreja no dia de hoje está muito fácil. Mas eu quero ver colocar uma alma dentro do templo, na mão de eu quero ver entrar nos valados, entrar nas figueiras, enfrentar o inferno e resgatar uma alma da mão do diabo.
mão, pegou mandar na parede para pregar o Evangelho. Essa força chega hoje na tua vida. O renovo de Deus está chegando de encontro com a tua vida. Eu quero aqui em breve te falar apenas 3 motivos por que você sofre, por que você é perseguido. O vídeo, mas é um prego. Eu poderia falar de vários, mas eu quero falar de 3 coisas que o diabo queria ter e você nem sonhava em ter. Deus te deu de presente. Apenas 3 coisas. A primeira coisa que ele queria, capítulo 14, versículo 14 do livro de Isaías: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Você nem existia. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus olha para a pior matéria-prima que existe. Ageu capítulo 2, versículo 8, ele está dizendo: minha é prata, minha é o ouro, mas eu quero fazer um homem de ouro, porque o que eu tenho para colocar dentro dele brilha mais que o ouro e mais que a prata. Se eu fizer ele de ouro de prata, o diabo vai massacrar ele. Mas com o meu espírito dentro dele, o diabo tem que cair fora. Ele olha para a terra, a Bíblia diz que ele disse tudo: haja terra, haja separações, mas na hora de formar, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso aí tem umas revelações espirituais muito profundas. Porque primeiro Deus forma os animais caminhavam sobre a terra. E agora Deus forma o homem do pó da terra. E olha para aqueles animais e fala: não, eu quero que você coloque o nome em cada um deles. Até hoje eles te pisaram, mas a partir de hoje você domine sobre eles. Aleluia! Hoje Deus está te dando autoridade sobre o inferno. Ele queria ser igual a Deus, não conseguiu, ele foi mais além. Ele queria ter autoridade sobre Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 8, levou Jesus no pináculo do templo e disse: está vendo tudo isso? Se tu prostrar e me adorar, eu quero só ter autoridade sobre você. Eu te darei tudo isso. Jesus falou: mas espera só um pouquinho. Espera só por um momentinho. Ao final da minha prova, eu vou enfrentar o Calvário, vou te vencer. E vou me apresentar aos discípulos em Mateus capítulo 28, 18, falando para ele: eu consegui, eu venci. E agora ele me dá todo o poder dos céus e da terra. E ele fala: como eu sou humilde, como Mateus disse no capítulo de número 28. Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso, 20. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele conclui dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele falou assim: para você entender, Satanás, eu nem preciso te massacrar. Aí ele sai do Mateus 28, 18 e vai para Lucas 10, 19 e reúne os discípulos novamente. Ele falou assim: eu tenho todo o poder, mas eu não sou orgulhoso. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões, em toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Agora tem uma coisa que ele não vê. Ainda no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, ele fala: eu subirei acima das estrelas de Deus. Lá falando dos anjos que adoravam o Senhor, e edificarei o meu trono, ou seja, eu vou morar eternamente no céu. Deus lançou ele por terra. E toda vez que eu olho para João capítulo 14, eu vejo o diabo se mordendo de raiva. João escreve assim, 14, 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele queria morar no céu e não pode mais. Aí sabe qual é a maior revolta dele? Ele pecou contra Deus e não tem perdão. Mas se você e eu não estou te ensinando a pecar, é só para você entender. Se pecarmos contra Deus, aí o diabo vai ver. Provérbios 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Lamentações, capítulo 3, e o versículo 22. As infinitas misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero concluir aqui. Tempo de chorar, tempo de rir. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. O cordeiro que está no meio do trono, ele nos apacentará, e Deus enxugará dos teus olhos. Está no singular e não no plural. Toda a lágrima. Sabe aquela lágrima que eu consigo enxugar com o meu lencinho? Essa não. Mas sabe aquela lágrima que Ana tinha, que era só ela e Deus? Sabe aquela lágrima que tem te incomodado? Aquela uma que só você sabe, Deus, Ele está dizendo hoje. O tempo de chorar acabou para você. Porque hoje eu estou enxugando a lágrima. Aleluia! Aquela que tem te incomodado. E eu tenho o costume de dizer que até 10.999 demônios Deus deixa contigo. Ele já te deu poder para isso. E quando completar de 11 mil para cima é com ele. Quando se reunir 11 mil demônios para falar, agora eu vou acabar com a tua vida. Aí Deus entra na história. O salmista escreve no Salmo 91, versículo 7. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero concluir aqui e passar o microfone para quem é de direito. Eu disse para você que a primeira coisa que o diabo é revoltado é porque ele queria ser imagem de Deus nisso. E não conseguiu e você é. Mas o pior de tudo é que ele não suporta que quando ele prepara uma cilada para acabar com a tua vida, aí Isaías fala no capítulo 54, 17: vai, caminha, porque toda ferramenta preparada para ti não prosperará. Aí você caminha. Aí quando você chega de frente e fala assim, agora já não tem mais jeito. Aí Deus lembra, ele fala assim, aqui é minha imagem e minha semelhança. Não pode acabar assim. Com lágrima não, tem que continuar com alegria. Aí ele lembra do Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, te formou com as próprias mãos.